lidar com o choro das alunas nas aulas de dança? É um assunto bem complexo, na verdade, né? Porque quando a gente fala de comportamento, comportamento é sempre uma coisa que a gente precisa estar prestando muita atenção, né? Então, o que é muito importante da gente fazer quando a gente está falando sobre comportamento, quando a gente está pensando nessas questões, né? A gente primeiramente entender o que é o choro, né, gente? A gente não consegue saber de onde vem isso, como que a gente lida com a criança que chora na sala de aula, né? O que chora no espetáculo, o que chora no ensaio. Se a gente não tiver um grande entendimento do que é esse choro, da onde que vem, por que ele vem, o que acontece, né? Então, eu vou começar, né, falando um pouquinho sobre isso pra gente criar um entendimento das coisas. Porque quando a gente começa a entender esses processos, né, esses funcionamentos de comportamento das pessoas, a gente vai tendo mais facilidade para conseguir achar estratégias para poder lidar. Né? Então, vamos lá. O que vem a ser o choro, né? O choro, ele é uma das nossas manifestações, né, com o meio, uma das nossas, aliás, a nossa primeira manifestação, né, de comunicação com o meio. Então, ele é um processo comunicativo. Então, quando você tá, a partir dali do momento que você tá dando, né, que a criança nasce, a primeira coisa que ela faz com o ambiente, a primeira maneira com a qual ela se comunica é através do choro. Então, a gente precisa entender que é um dos processos mais elementares, dos processos mais básicos, onde a criança busca um meio de comunicativo muito primitivo, né? Muito na sua base, né? Muito sem aprendizado, isso não precisa ser aprendido, né? Então, durante um bom período da nossa vida, né, do início da nossa existência, né, desde que a gente nasce, a gente vai se comunicando com os nossos familiares, né, dizendo aquilo que a gente precisa, que a gente quer, que está desconfortável. Então, a gente chora para tudo. A gente chora para comer, a gente chora para dormir, né? Se a gente está com sono, a gente chora. Se a gente está triste, a gente chora. Se a gente tá com frio, a gente chora. Se a gente tá com calor, a gente chora. Então, todo e qualquer desconforto que aconteça com a gente, né, a gente chora. Aos poucos, né, o cérebro humano vai evoluindo e a gente vai aprendendo e vai encontrando outras formas de se comunicar com o ambiente. Então, o nosso cérebro vai descobrindo, né, vai aprendendo, vai maturando e vai descobrindo que existem outras maneiras da gente lidar com o ambiente, da gente conseguir se comunicar, né, que não precisam ser mais só através do choro. E a gente vai aprendendo isso através das mediações, né? Então, aos pouquinhos a criança começa a aprender a apontar, então ela vai, né, ela aponta para dizer o que ela quer, enfim, tá? Mas quando a gente se depara em situações de muito estresse, em situações muito difíceis, né? Em situações onde a gente precisa ter uma regulação emocional maior, o nosso cérebro acaba eliminando, né? Ele vai lá para a base e a base é chorar. Então, quando eu tô diante de uma situação muito difícil, de uma situação muito estressante, de uma situação que me causa muito desconforto, muito medo, né? Ou, né, que eu não consigo encontrar, né? O meu cérebro não encontra outros recursos, outros mecanismos sociais para que eu possa lidar com aquela situação, a gente chora. E é isso que acontece com a criança. É claro que quanto menor a criança for, menos recursos ela tem para conseguir elaborar situações. Então, o que acontece? Uma criança, quanto menor, mais choro tem, não é assim? Né? É isso que a gente vai vendo. Quanto menor a criança é, menos choro, né, acontece, né? Mais choro acontece, desculpa, menos recursos ela tem para conseguir lidar com as situações, então ela chora, né? Porque é o nosso recurso mais primitivo. Quanto maior a gente vai ficando, quanto mais a gente vai desenvolvendo, quanto mais a gente vai elaborando esses nossos entendimentos, né? E vai encontrando recursos e aprendendo recursos para lidar com as situações, né? Menos necessidade do choro a gente vai tendo,
né? Mas isso não significa que a gente vai deixar de chorar, a gente vai chorar a vida inteira. Chorar faz parte, né? Então, vocês mesmo, quando estão muito estressadas, com muita coisa, né? Quando chega aí, principalmente na época de final de ano, de espetáculo, de um monte de coisas, não tem vezes que não tem momentos em que às vezes dá vontade da gente sentar, né? A gente chega até a dizer, né? Ai, vontade de sentar e chorar, né? Por quê? Porque aquilo vai lá no teu primitivo e te dá um desabafo, uma forma de desabafo, de você dizer que você não aguenta mais aquela situação. É uma forma do seu emocional liberar um pouco, tá? Essa carga de estresse que tá acontecendo com você. Então, a gente vai chorar para sempre, né? A gente vai estar sempre chorando. A vida toda a gente vai precisar e vai usar esse recurso. E é um recurso importante, um recurso bom, tá? Não é um recurso ruim. A gente só precisa saber quando e como administrar, certo? Então acontece bastante isso, né? De quando a gente tá muito estressada, a gente usa isso, né? O nosso organismo, né, nosso cérebro vai lá e busca aquele recurso, ó, vamos aqui, daí você dá uma descarga, você descarrega, você dá uma regulada também, e isso é acontece também todo um processo fisiológico dentro do nosso organismo, né, a partir do momento em que a gente chora, né, que vai te dar essa descarga, né, desse estresse, organizando lá o ritmo de novo dos seus hormônios, daquilo que está sendo segregado naquele momento no seu corpo, né, pra que diminua essa carga. Então, às vezes, eu tenho uma coisa super particular minha, né, às vezes eu digo assim para as pessoas que são muito próximas de mim, tipo, eu tô precisando chorar, eu vou ver um filme, quando tô muito estressada, eu vou ver um filme, aí eu vou lá, vejo aqueles filmes bem dramáticos, choro, e a minha vida, parece que a minha vida fica mais leve depois daquilo. Por quê? Porque eu preciso descarregar aquele momento que tá muito estressante de alguma forma. E talvez isso seja um recurso que eu utilize para fazer descarregar isso de uma forma mais adequada. E não no momento onde eu não poderia me comportar dessa forma, tá? Só que a gente é adulto, então a gente consegue, a gente já tem todos esses recursos lançados em mão. A criança não tem isso, né? Então a criança vai chorar, né? Talvez em alguns momentos onde não fosse adequado ela chorar, porque ela ainda não tem esses recursos. Então, o que a gente pode fazer para trabalhar com essas crianças e dar suporte para elas, dar esses recursos para que ela consiga estar mais estruturada? E ainda assim, quando isso acontecer, o que a gente pode fazer? Então, vamos conversar um pouquinho agora, então, vamos focar, né? Já falamos um pouco sobre o choro, vamos focar aqui agora, então, no como é que isso funciona. Então eu separei assim pra gente conversar um pouquinho, começar falando sobre a criança na adaptação. Como que a criança, né? Por que a criança chora no período de adaptação, né, gente? Quando ela tá entrando nas nossas aulas, quando ela tá chegando ali, né? O motivo maior desse choro ali é a questão de segurança da mãe, né? Então a gente tem que levar em consideração que a criança tá num ambiente estranho, que a criança vai precisar se desligar da mãe, né, para que ela consiga, para ela estar ali com você. Você é uma pessoa estranha, diferente, que ela não tá acostumada. Então tudo isso vai trazer uma insegurança para ela. E a maneira, né, dela dizer estou com medo, não tô com recursos ainda para poder lidar com isso, não consigo me separar da minha mãe, é chorando. Até porque ela tem um comportamento aprendido, tá? Que toda vez que ela chora, desde que ela nasceu, ela é acolhida e atendida pela mãe, né? Então, quando ela começava a chorar, quando ela era bem bebê, a mãe vinha, pegava ela e alimentava. Quando ela começava a chorar depois, um pouquinho mais velha, né? Já assim, depois de já não tá mais no processo de mamar, mas tá em algum momento, a mãe vem e acolhe. Então ela tem isso, essa relação, né? Então isso também é um pouco comportamental. Eu choro, né? E eu ganho um acolhimento da minha mãe. Então o que a gente precisa fazer nesse momento, né? Se eu tenho uma criança num período de adaptação, primeiro que eu preciso preparar esse período de adaptação da melhor maneira possível para que essa criança tenha muito mais vontade de entrar dentro da minha sala de aula do que de ficar com a mãe dela,
tá? Então assim, tem toda uma questão de preparação de ambiente que a gente precisa fazer para que essa criança esteja mais segura, né? O que é bacana também é um pouco antes, se as mães podem, né? Se é uma escola de dança, que as mães levem a criança antes de iniciar, de repente só para conhecer o ambiente, dar uma volta na escola. Isso tudo são coisas que a gente pode ir falando antes para as mães e que vão ajudar essas crianças a estarem um pouco mais acostumadas. Então, é um ambiente novo a sala de aula? É, mas não é a primeira vez que ela pisou naquele lugar. Ela já teve antes ali, ela já foi lá, se tem uma lojinha na escola para comprar um uniforme, ela já deu uma voltinha, ela já viu onde é a sala dela. Ela vai fazendo um reconhecimento desse lugar antes. E isso é uma coisa bem importante, tá? Aí eu também tenho que ter preparado essa minha aula para ser muito bacana. Para quando essa criança chegar e ela olhar para aquele universo e ter muita coisa legal que ela quer entrar ali na sala, né? E aí a gente tem uma série de coisas que a gente pode fazer, que a gente pode deixar esse ambiente preparado, com coisas que chamam a atenção da criança, e aí vai muito aí da faixa etária. Normalmente a gente vai ter essa questão do choro na adaptação com as crianças menores, né? As crianças maiores já têm mais facilidade, já não passam por esse processo, tá? Mas os menores têm essa questão, e aí a gente tem que ir lidando com isso e conseguindo organizar. Então, o que acontece? Quando a gente tá, né? A criança tá ali, ela tá chorando, eu preciso tentar de alguma forma dar este acolhimento para essa criança. É claro que no período adaptativo ela vai correr para a mãe, gente. Ela tá acostumada, é a mãe que dá isso para ela. Mas se ela perceber aos poucos que eu consigo dar também para ela uma atenção, né? Que eu também estou preocupado com ela, né? É muito mais fácil. E aí, como é que eu posso fazer isso, gente? A primeira coisa, assim, ó, que a gente não pode, é um erro que a gente não pode cometer, tá? Quando a gente tá tratando com criança pequena, nunca chegue para uma criança e converse com ela da sua altura. Nunca faça isso. Você precisa se abaixar. Flexione os seus joelhinhos, tá? Flexione os joelhos, se abaixe na altura da criança e mantenha um contato visual para você conversar com ela, tá? Por quê? Porque senão ela já tá assustada com aquele ambiente, já é um ambiente todo novo. Você chega por cima, a criança, você representa uma ameaça para essa criança. Então você precisa se abaixar, você precisa se colocar na altura da criança para poder conversar com ela. Conversou com a criança, né? Veio acolher, ela chorou, né? Você traz alguma coisa, né? Olha só, eu tenho tal coisa. Você não conhece a nossa sala de aula, né? Então vamos dar uma conhecida, vamos convidar a mamãe para conhecer a nossa sala? Vamos convidar. Por quê? Porque você aos poucos vai dando uma segurança para a criança nesse sentido, tá? Você precisa entender, sabe? Eu entendo que você tá chorando porque é tudo novo, né? Mas vamos tentar conhecer. Então você precisa mostrar para essa criança nos processos adaptativos que você está ali para tentar ajudá-la, que você está ali para lhe dar um acolhimento, né? Para também tá junto com ela e que ela vai poder confiar em você. E aí você precisa acolher nesse momento. Então essa questão no processo, né, de adaptação, da gente conseguir lidar com o choro é muito importante. A criança, daí digamos que fosse uma outra situação, que o choro não aconteceu na entrada da sua sala de aula, que o choro, né, na chegada ali, no início da aula, que o choro aconteceu depois. Você estava com a criança já dentro da sala, ela entrou, né? Porque de repente você já tinha preparado um ambiente todo muito bacana e aí ela viu, sei lá, você tinha brinquedos, você tinha túnel, você tinha coisas coloridas, você tinha um caminho, você tinha uma casinha. Então ela chegou e ela olhou para tudo aquilo e ela foi entrando e nem se deu conta que a mãe ficou lá fora, né? E aí ela tá ali e daqui a pouco ela se liga, opa, cadê a minha mãe? Né? E aí ela desata a chorar, né? Então, nesse momento, a gente vai acolher essa criança, vai ali, vai dar um abraço, né? O que foi, né? Tô com saudade da mamãe, né? Então, de repente, leva, vamos ali um pouquinho então, a mamãe tá ali fora, tá ali te esperando, né? Os combinados são muito importantes, mas esse acolhimento é importante, tá? Pra quê? Pra que ela saiba que ela pode contar com você, né? Antes ela chorava e contava com a mãe, agora ela pode contar com você.
Porque aí aos poucos a gente conseguindo estabelecer esses vínculos, a gente vai fazendo com que a criança, né, estabelecer os vínculos com você, com que ela passe a confiar em você. E aí o choro vai diminuir. E aí a gente vai modular comportamento para que ela não use esse recurso, né? Quero uma coisa, eu choro. Quero uma coisa, eu choro. Mas o principal que acontece nas adaptações é insegurança. Por a criança não conhecer o ambiente, por ser um ambiente novo, por você ser uma pessoa nova, né? É por isso que as crianças choram, né? E elas precisam ser acolhidas, entendidas. E aí aos poucos a gente tem que ir criando essas relações, né? Então quanto mais a gente conseguir fazendo com que aquele ambiente seja prazeroso, que aquele ambiente chame a atenção dela, melhor vai ser, certo? E aí, a gente já tá, né? Já estamos com a criança adaptada, a criança já tá lá, eu já tô com ela dentro da minha sala de aula e aí, de repente, a criança chora durante a nossa rotina, durante o nosso ano todo, por diversos motivos, gente. Tá? E aí eu vou pontuar alguns deles aqui pra gente e dar alguns exemplos do que a gente poderia fazer. Assim, ó, não existe uma fórmula, tá? Não existe uma fórmula mágica que eu vou dizer de repente pra vocês, olha, faz tal coisa que vai dar sempre certo em todas as situações. Não. Mas a gente precisa ter recursos também para que a gente possa ir se entendendo, né? E conseguindo enxergar a situação por um ângulo maior para que a gente possa ir modulando e organizando essas crianças, né? E a gente possa encontrar estratégias e recursos para fazer as coisas com elas. Então, o que a gente tem, né? Você tá lá durante o seu ano e aí um dos motivos da criança de repente chorar é porque ela não é a primeira da fila. Esse é um motivo que acontece bastante, né? Porque ela quer ser a primeira da fila e você não chamou ela para ser a primeira da fila. E aí aquela criança chora. O que eu faço nesse momento? Nesse momento você precisa, primeira coisa, antes disso, gente, isso tudo vai muito da preparação, tá? A criança vai chorar porque isso é um recurso dela? Sim, porque é a maneira, né? Quando ela se sente nas situações, ela não tem recurso para resolver a situação, ela chora, tá? Ela vai chorar? Sim, ela vai. Só que eu posso, tá? Preparar o meu ambiente e preparar coisas antes para que eu evite que isso aconteça, né? Então, nesse caso, né, a criança quer ser a primeira da fila, eu identifiquei que isso para ela é uma situação difícil de lidar, porque ela precisa ser sempre a primeira da fila. E aí, quando ela não é a primeira da fila, ela chora, né? Então, o que eu preciso fazer? Né? Eu vou ter que criar um estabelecimento de rotinas com essa criança e de combinados, né? Então eu vou ter que sentar e estabelecer combinados. Olha, funciona assim, a gente é uma turma, nós somos em tantas bailarinas, né? Cada um vai ter a sua vez de ser na frente, né? Não vai ser sempre a mesma bailarina. Eu entendo, fulaninha, né? Entendo, Mariazinha, que você gostaria, né, de ser sempre na frente, mas a gente também tem que dar a vez para outras colegas, né? Compreendo a sua frustração. É isso que é importante, sabe? Quando a gente diz assim, ai, para aí de chorar, não precisa chorar, que bobagem. Isso, gente, isso não vai ajudar a criança a ter um entendimento, tá? De que ela precisa utilizar de outros recursos para dizer as coisas que ela quer e não chorar, né? Então é importante com que ela também se sinta acolhida, porque a gente veio, né, de uma geração, digamos assim, pelo menos a minha, né, de ainda, né, ter aquela coisa, né, para de chorar, ai, não chora, engole o choro, né? E isso faz com que a gente tenha mais dificuldade, às vezes, de lidar com determinadas situações. Você não precisa engolir o choro, sabe? Se para de chorar, é não valorizar e não dar importância para o sentimento que a criança está tendo naquele momento, né? Isso não quer dizer que você vai fazer tudo que a criança quer, tá? Não é isso, você não vai fazer tudo o que a criança quer, mas você precisa, né, fazer com que ela entenda que você está percebendo o sentimento dela e dar para ela outras ferramentas para ela utilizar ali. Então, por exemplo,
Nesse caso, né, a criança quer sempre ser na frente, ela tá chorando, então assim, nós vamos fazer algumas combinações. Nós somos uma turma, quantos alunos a gente tem aqui? Quantas colegas a gente tem? Tem 5 colegas. Bom, então vocês não acham que seria justo, né, que todo mundo tivesse uma chance de uma vez na frente e puxar a fila? Né? Isso não te parece mais justo do que ser sempre só você? Como você acha que as outras colegas se sentem nesse momento? Né? Que se só você for, se só uma for, como você se sentiria? Se só uma outra colega fosse na frente puxando a fila e nunca fosse a sua vez, né? Então, você vai estabelecendo. Eu entendo que você gosta de ir na frente, né? Eu entendo que você gosta disso, mas a gente precisa dar a vez para outras colegas, né? Então, como que a gente pode fazer para que isso seja uma coisa bem justa? E aí você pode estabelecer. Eu vou fazer assim, ó. Então a gente vai colocar aqui num quadro na nossa aula, na nossa lista de chamada, né? Quem foi que puxou a fila nessa semana, para na semana que vem ser uma outra colega. E aí você pode estabelecer se isso vai ser um sorteio, se isso vai ser por pedido, né? Quem já foi, daí, mas você foi semana passada, então não dá pra ser, né? Tem que passar por todo mundo primeiro. Se isso vai ser por ordem alfabética, se isso vai ser por ordem de altura, qual é a ordem que você vai dar é com você. Mas é uma maneira de você estabelecer recurso. E aí a criança vai entendendo que ela pode ter recursos, né, para lidar com essa situação, né? Ela vai aprendendo a se colocar no lugar do outro, né? E ela aos poucos vai deixar de chorar, né, quando ela tiver essas situações. Então é bem importante assim que vocês entendam, né, o que está acontecendo ali naquele momento. Então, quando a criança chora, a gente precisa, nessa situação, né, você acolhe e você dá ferramentas para ela, tá? Aí você vai ter a situação que é muito doida, digamos assim, né? Que é fora da gente, mas que também acontece dentro da aula e que desperta o choro, que é quando a criança tem algum embate, né, dentro das nossas rotinas, algum embate com uma outra colega, né? E isso acontece muitas vezes, né? E esse embate pode ser, né, esse confronto, digamos assim, ele pode ser por muitos motivos, né? Pode ser às vezes assim, às vezes você tem uma criança que é um pouco estabanada e bate, às vezes você vai ter uma criança que bate mesmo por algum outro motivo, né? E aí, né, ou que puxa um cabelo, ou que tira um laço, né? Ou que fica me incomodando, né? E aí a criança às vezes acaba chorando por causa disso. Então uma coisa que é bem importante, em primeiro lugar, é a gente estar muito atento a isso. Tá? É importante que a gente tente enxergar essas coisas antes disso incomodar realmente a outra criança, né? E aí a gente vai partir para um papel de mediador, né? Porque aí você tem duas crianças tendo sentimentos diferentes, né? Você tem de repente uma braba, ou que não consegue parar quieta, né? Que fica incomodando a outra, né? Que fica cutucando, né, ou que fica colocando alguma coisa, né, ou pegando, implicando, né, e aí você precisa ter um olhar muito apurado para perceber que isso está começando a acontecer e usar alguns recursos, por exemplo, separar essas meninas, colocar elas em lugares diferentes, mas você não precisa fazer isso explicitamente, gente, porque senão você reforça o comportamento da que está tendo um comportamento ruim. Porque a partir do momento em que você pega a menina que tá tendo um comportamento, esse de implicar, né? E você faz aquele estardalhaço, né? Sei lá, Joaninha, vem aqui, você tá incomodando a Mariazinha. Sai desse lugar e fica lá atrás da Fernanda. Gente, você fez talvez tudo o que ela queria, que era chamar a sua atenção. E aí ela vai tender a repetir esse comportamento muitas vezes, né? Porque o que ela quer é chamar a sua atenção, né? Então, você simplesmente faz um jogo, né? Então você pode usar, por exemplo, uma coisa que funciona super bem, você vai ali dar nomes, né?
Então, agora eu vou fazer assim, eu vou intercalar e vou chamar. Você vai ser verde, vermelho e azul. Verde, vermelho e azul. Verde, vermelho e azul. Verde, vermelho e azul. Agora eu quero que todos os verdes troquem de lugar com os azuis. Tá? Você já trocou as crianças de lugar. Então, são coisas que você tem como fazer antes de acontecer o problema, tá? Então, né, vocês entenderam o que a gente fez, né? Eu tinha um verde, um vermelho e um azul. Eram 3, né? Então, eu peguei as duas e troquei, de repente, de lugar, né? Eu troquei aqui, enfim, eu vou fazendo um manejo ali para que as pessoas troquem de lugar e eu não fique, e eu não precise explicitar, né? Ou então eu vou fazer de um outro jeito, né? Vem fulaninha aqui, você aqui, troca umas 3, 4 de lugar, deu, resolveu, né? Então, isso é importante. Mas aí você não viu, né? Lembra que eu sempre falo que a gente tem como? Eu preciso antecipar as coisas para que o choro não aconteça. Aí, digamos que você não fez, que passou, enfim, e deu o embate. Gente, vai dar. Por mais que a gente planeje, que a gente antecipe, que a gente se oriente, sempre o embate vai acontecer, tá? Sempre vai ter alguma coisa que passou, né? Ou que aconteceu no momento. E aí, nesse momento, o que eu preciso fazer? Eu preciso mediar, né? O que aconteceu? Né? Fulana, me conta. Beltrana, me conta. Vocês acham que isso é legal? Né? Por que você tá chorando? Porque você tá triste? Você está triste porque a amiguinha puxou o seu cabelo, né? A amiguinha não vai mais puxar o seu cabelo, combinado? Vamos pedir desculpas. Você vai ter que fazer mediação, gente. Não tem outra alternativa, sabe? E entender, né? Você tá chorando, mas mas nem precisa chorar. Não precisa, ela tá chorando porque ela precisa usar esse recurso, gente, tá? Se ela não precisasse usar esse recurso de chorar, ela não estaria chorando. Então é importante a gente enxergar isso, tá? E dar esse suporte, essa mediação, tá? Aí a gente vai ter uma outra questão das crianças, né? Do choro, né? Nas questões assim que são muito rotineiras do nosso dia a dia de sala de aula, que é aquilo de eventualmente alguém se machuca. Gente, a criança se machucou, ela vai chorar, tá? Por mais que de repente você vê ali que foi uma coisinha de nada, né? Que não foi para todo aquele escândalo que ela tá sentindo daquele jeito, né? Então você pode usar alguns recursos, claro, se você vê que foram coisas maiores, mas você precisa dar um recurso, a criança precisa de alguma coisa para ela entender, tá? Visual mesmo, certo? Para ela entender que aquilo que ela machucou tá sendo curado, né? Que aquilo ali que ela acha, né, que doeu, porque é dor, gente, né? Ela sente aquilo, né? Então foi uma batida, foi sei lá, até às vezes um papel que cortou, né? Um cortezinho de nada às vezes, sabe? Uma coisinha super pequena, mas pra criança aquilo E ela abriu o berreiro dentro da sala de aula, né? Então o que eu vou fazer pra essa criança, né? Se organizar, né? E conseguir passar essa situação, né? Traz alguma coisa. Eu conheço que se é uma coisa pequena, né? Então, eu gosto muito do tal do gelinho. O gelinho é mágico, gente. O gelinho, você não vai usar gelinho pra tudo, né? Se a criança estiver com um corte de sangue, você não vai botar gelo, né? Você vai precisar fazer um outro tipo de coisa. Mas assim, quando é aquela batida, aquela coisa, coloca ali, sabe? Coloca um gelinho que, né, traz o gelinho, mesmo que não seja, mas isso não foi uma batida, foi uma coisica de nada, não precisa de um gelo. O gelo é o afago, entende? É o afago concreto, é aquilo que a criança enxerga que vai fazer com que eu me sinta mais conformada, mais aliviada e menos tensa, porque muitas vezes nessas batidas, nesses confrontos assim que às vezes elas caem, tá? Elas mais se assustam, tá? Do que realmente dói. Então, é bem importante a gente ter algum recurso assim pra gente conseguir usar. Então, tem essas coisas próximas de você, sabe? Alguma coisa que você possa utilizar aí nesse dia a dia,
tá? Então isso é bem importante. Eu vou fazer um parênteses aqui e contar uma situação que aconteceu comigo essa semana em relação a isso aí dos machucados, bem peculiar, né? Eu tenho um filho, né? Vocês já devem ter visto a minha corrente aqui. Eu tenho um menino e o meu filho essa semana machucou enfim, deu uma topada aí com o dedão do pé. E aí ele me olhava e me dizia assim: mamãe, eu preciso tomar um Nescau para melhorar o meu dedo do pé. Então, vocês pensem, né? O que é um Nescau para melhorar o dedo do pé? O Nescau para melhorar o dedo do pé nada mais é do que isso. Alguma coisa, né, concreta que vai me ajudar a aliviar aquela minha dor, né? Então, para vocês entenderem, assim, como é que funcionam esses processos, né? Mas o gelo é ótimo, até porque se foi realmente alguma coisa ali que vai dar um roxinho e tal, você já resolve com a história do gelo. Então, tem alguma coisa de recurso mágico, assim, para passar. De recurso visual para ajudar as crianças nesses momentos, tá? Aí a gente vai ter uma situação também de rotina de aula, que eu acho que entre todas as coisas que a gente tem, talvez ela seja uma das mais difíceis da gente lidar, que é aquela criança que chora e é aquele choro que é mais uma birra do que um choro, né? Que é aquela coisa quando você propõe uma atividade, você propõe alguma coisa, né? Ou você pede para ela fazer alguma coisa e a criança se joga no chão, esperneia, né? E ela e às vezes é um choro que não sai uma lágrima, né? Esse é o que a gente chama de um comportamento de birra, tá? Nesses momentos você vai ter que fazer uma avaliação muito ampla desse comportamento, tá? Primeiro que você vai poder dar uma atenção, sim, você vai poder dar uma atenção, né? Mas se esse comportamento começa a se repetir inúmeras vezes, né? Aí você vai ter que pensar como modular esse comportamento, né? Então é assim, ela usa esse recurso, né, da birra para conseguir o que ela quer, né? Então, até que ponto, né, eu estou agindo da maneira correta? Então você pode nesses momentos, por exemplo, aí você tem que fazer uma avaliação bem ampla realmente, gente, como eu falei. Não é ali, né, você vai ter que avaliar bem para ver o que você pode fazer. Então, a criança se joga, repetidas vezes isso acontece, né? Todas as vezes que eu vou fazer alguma coisa, a criança tem esse comportamento, né? Se joga no chão, esperneia, né? Não quer fazer. E aí eu vou ter que começar a avaliar e fazer a modulação de comportamento. Então eu posso chegar para a criança e dizer: olha, a atividade que a gente vai fazer agora é essa, sabe? E vai ser desse jeito. Eu entendo que você tá frustrada porque você não queria fazer isso, porque você de repente queria continuar na atividade que a gente estava fazendo antes, porque isso é bem comum, tá? Então isso é uma outra coisa. Se você antecipar as coisas que vão acontecer nas suas aulas, é muito mais fácil da criança entender e fazer do que você pegar ela de surpresa, de repente fazendo uma coisa que ela adora fazer e você diz assim: agora acabou isso e a gente vai fazer tal coisa, sabe? E aí a criança simplesmente, recurso, não quero fazer tal coisa, quero continuar fazendo o que eu estava fazendo antes, se joga no chão e chora, tá? Então você precisa, se você antecipar, né? Ó, gente, hoje a gente vai fazer tais e tais atividades. E aí ela tá fazendo atividade lá, daqui a pouco a gente vai fazer mais um pouquinho dessa atividade, aí a gente vai terminar essa atividade, a gente vai passar para outra atividade e tal. É mais fácil da criança não se jogar no chão e fazer a birra, porque ela já soube com um pouquinho de antecedência o que ela tinha que fazer, tá? Então você vai modulando esses comportamentos. Mas digamos que ela se jogou lá no chão, né? E se esperneia querendo aquilo. O que você pode fazer nesse momento, né? Você vai lá e fala:
olha, eu sei que você gostaria, né, de continuar fazendo o que a gente estava fazendo antes, só que agora, né, isso com toda a delicadeza do mundo, né, gente, só que nesse momento a gente vai fazer, acabou essa nossa atividade, né, a gente vai precisar fazer uma outra atividade, agora é o momento da próxima atividade, então você, por favor, né, vamos lá, vamos colocar uma atividade. Não vou, porque eu quero. Deus, gente, você já deu atenção, você já deu acolhimento. Você quer um abraço? Você pode até perguntar pra criança, né? Eu entendo que você tá frustrado, mas agora até a hora da gente fazer outra atividade. Você quer um abraço? Né? Não. Beleza. E aí você segue e vai fazer a atividade. Tá? Aí, nesse momento, você, né, passa a dar, mas você deu uma primeira atenção. Tá? Agora, se isso é uma coisa que acontece repetidas vezes, pode ser que daqui a pouco, nem no primeiro momento você já dê, porque você já fez tudo antes. Né? Aí é uma questão bem de análise comportamental, tá, gente? Né? Mas aí é de coisas que vem acontecendo repetidas vezes e que talvez aconteça em casa, talvez seja isso bem um processo de aprendizagem de comportamento da criança, tá? Mas nas rotinas é isso. Antecipe, gente. Antecipação é bárbaro para você fazer as trocas, tá? Então, falamos então um pouquinho, né? Eu acho que das situações de sala de aula, essas são as que mais acontecem, assim, né? Do choro, né? Dificilmente o choro vem. E aí a gente tem aquele choro das meninas maiores. Vamos falar um pouquinho também, né? Quando às vezes ela tá tentando fazer uma coisa e aí ela fica tentando. A gente trabalha com uma técnica, gente, né? A gente trabalha, principalmente quem trabalha com balé clássico, mas quem dá aula de jazz também, de outras técnicas. A gente trabalha com uma técnica onde a gente precisa treinar muito para as coisas darem certo, que a gente consiga fazer, né? Então, e isso ajuda a gente a trabalhar também com esses nossos sentimentos de frustração, né? Então, de repente, a criança está querendo fazer lá, uma criança um pouquinho maior, um determinado passo, um determinado salto, um determinado giro, e ela tá treinando, ela faz muitas vezes e ela não consegue, e todas as vezes ela erra, e isso é muito comum, né? Então ela treinar, às vezes é uma sequência, né? E tem uma coisa que tranca e que não sai, né? E daqui a pouco você vê a criança chorando, né? E esse choro, nesse momento, é um choro de frustração, né? E até daquele grau de estresse que eu falei pra vocês lá no começo, né? O mesmo que nos acomete, né? Daquele de vontade de sentar. Porque eu tento, e eu me frustro repetidas vezes, né? Vai chegar uma hora em que eu vou desabar, né? E eu vou usar esse recurso do chorar pra aliviar esse grau de estresse, pra aliviar essa tensão e toda essa quantidade de cortisol que tá rodando pelo meu organismo, né? Então eu vou precisar usar esse recurso, tá? E aí nesse momento, o que a gente pode fazer? A gente vai acolher e a gente vai tentar passar, né? Isso é assim. Às vezes a gente tem que dar um tempinho, né? Você vai continuar. Mas olha, veja já quantas coisas você já conseguiu fazer. E aí tente mostrar. Mas você não precisa dizer pra ela, não precisa chorar. Gente, é isso é como um desrespeito ao sentimento da outra pessoa, sabe? Quando você diz, você não precisa chorar, né? Você pode dizer, eu entendo que você está se sentindo assim, né? Mas a gente poderia pensar assim, a gente poderia usar outro recurso, a gente poderia usar outras formas de fazer a mesma coisa. Você está dizendo, talvez, a mesma coisa do que não precisa chorar, né? Porque a partir do momento em que eu utilizo um outro recurso para aquela situação, é porque eu não preciso usar o choro para aquilo. Mas, gente, você dizer para a criança, você não está dizendo, sabe? Você não está desrespeitando o que ela está sentindo naquele momento. Naquele momento, ela não conseguiu encontrar um outro recurso. Naquele momento, ela precisou chorar. Tá? Então a gente vai ter que ensinar ela a usar outros recursos. Então, por exemplo, nessa criança, né, que eu tô falando aí pra vocês, digamos que ela tá lá tentando a sequência, e aí ela tenta repetidas vezes fazer aquela sequência, né, e ela não consegue, e aí ela se frustra com isso,
né? E ela acaba chorando. Então, nesse momento, né, você vai lá e acolhe. Olha só, mas aí você tem que estar muito atento, né? Pra enxergar o que ela conseguiu evoluir, né? Então, por exemplo, digamos que fosse lá uma sequência e tal, mas ó, você viu que agora você já tá conseguindo fazer tal coisa? Você já prestou atenção nas coisas boas que você consegue fazer em todo o resto? Ah, porque eu não consigo fazer nada. Não, né? Esse papo vem bastante, né? A bailarina adora dizer isso. Eu sou péssima, eu não consigo fazer nada, né? Porque não tá conseguindo fazer uma coisa, né? E a gente generaliza e diz que a gente não consegue fazer nada, né? Não é, né? Olha, você é super boa nisso, você é super boa, sei lá, no equilíbrio, seu equilíbrio é ótimo, a gente vai precisar trabalhar um pouquinho mais de agilidade, né? Talvez dá um tempinho, né? Respira, sabe? Respira fundo, dê instrumentos, sabe? Respirar é um instrumento excelente, as pessoas não fazem, né? Respirar fundo mesmo, né? Pra aliviar essas coisas, é um instrumento muito bom, tá? Então, entendam que as maiores, vai acontecer isso, tá? Elas vão ter esses momentos, ok? Aí vamos falar agora um pouquinho também, que eu separei aqui pra gente, da gente conversar um pouquinho sobre o choro daquelas meninas, né, de todas elas, quando elas participam lá dos festivais de dança, de competições, de coisas assim, né? Eu já vi várias meninas saírem do palco nesses eventos, tá? Aos prantos, tá? E aí eu vou dizer pra vocês que eu já vi e vejo isso acontecer das bailarinas pequenas que participam às vezes desses eventos, né? Até bailarino adulto, né? E por que isso acontece, gente? Né? Porque a gente entra nesses eventos, você tem ali uma carga, né? Você tem alguém te avaliando. Você não tem só uma apresentação numa plateia, né? Ou quando você vai para um evento desses, você tem uma outra carga emocional que entra dentro das suas expectativas, né? Então você tem lá, você tem toda uma questão, né, de júri, né, de plateia, de júri, de alguém que está te avaliando, né, do seu professor, que também faz cobranças diferentes, né, então, de você mesmo, né, de querer fazer o melhor. E aí a sua carga emocional é muito grande. E tem bailarino que chora às vezes antes de entrar no palco, não é nem depois porque aconteceu alguma coisa que não deu certo, né? Tem bailarino que nessas situações se sente tão cobrado, se cobra tanto, que ele chora antes de entrar no palco. E eu também acho, também acredito, né? Também vejo e pelas coisas. Quando a gente está preparado para as coisas, gente, as coisas têm uma carga um pouco melhor. Em primeiro lugar, eu tenho uma visão muito, né? Assim, de que esses eventos, eles são muito bacanas, tá? Eles desenvolvem uma série de habilidades na gente, nas crianças, na gente, nos bailarinos, de uma forma geral, que a gente vai usar e levar para nossa vida inteira, né? E uma delas é justamente esse gerenciamento das nossas emoções, né? De como que eu lido com uma situação estressante e de uma situação onde eu vou ser avaliado, né? Então eu acho assim que a gente precisa muito entender que primeiro que quem tá lá no júri é só a opinião de uma pessoa, né? Porque diferente de competições, sei lá, de atletismo, de natação, né? Onde você tem uma coisa mensurada. Quem chegou antes, certo? Agora, quando a gente tá falando de dança, gente, a gente tá falando de arte. É claro que tem todo um primor técnico, mas junto com isso tem toda uma questão artística, né? Uma questão artística tanto de interpretação, quanto de elaboração daquele momento coreográfico, né? E aí tem muito a questão do belo, né? E o que é belo pra mim pode não ser belo pra você, né? E o que eu queria, de repente, como coreógrafo, né? Como que o coreógrafo quis propor, pode ser que não seja tão bacana para uma outra, para alguém, para um jurado, por exemplo, que está sentado na plateia, né? Então, a gente precisa ter muita ciência disso e passar isso para o bailarino que vai interpretar o nosso trabalho, ou para os bailarinos que vão interpretar o nosso trabalho, né? E que estão ali conosco, né? É só uma opinião, gente. Aquilo não vai decidir
quem você é, né? É a opinião de algumas pessoas com qualificação técnica, sim, claro que sim, pessoas com qualificação técnica, né? Mas é só opinião. Só que se você não disser isso antes pra pessoa, tá? Se você não explicar isso antes, então você precisa preparar o seu aluno, né? E dizer pra ele, né? A gente vai lá, e outra, né? Que é o mais importante, que eu vejo assim como o mais importante pra gente que dança, né? A melhor parte de estar em cima do palco é aproveitar aquilo. Passa super rápido, né, gente? Quando a gente pisca, acabou. Você treina tanto tempo, né? Você tem todo um envolvimento, você faz uma série de coisas e aí você sobe no palco, você piscou, parece que terminou. Então, o mais importante, muito mais importante do que a técnica, do que acertar, do que quem tá sentado na plateia ou quem tá sentado na cabine de jurados vai achar ou deixar de achar, é você aproveitar aquele momento e curtir, né? Você fez o seu melhor? Essa é a pergunta, né? Você antes daqui, você fez tudo o que tinha que fazer? A gente fez tudo o que tinha que fazer, porque a gente sempre faz, né? A gente ajuda os nossos alunos a fazerem todas as coisas. Então você vai chegar para eles e vai dizer: a gente fez tudo? A gente ensaiou? A gente se dedicou? A gente, né, cumpriu com as coisas que a gente queria? Sim, a gente fez, a gente cumpriu, a gente se dedicou, a gente, né? Então, por quê? Né? Então vamos lá, vamos aproveitar e curtir aquele momento. E outra coisa que é importante que a gente precisa dizer: as coisas podem dar errado? Claro que podem, gente. Sabe? As coisas, a gente vai fazer de tudo, a gente vai tentar organizar para que tudo dê certo. Mas se alguma coisa não der certo, ok, tudo bem. E tudo bem mesmo. Sabe? Só que você como professor tem que estar tudo bem mesmo para você, entendeu? Porque a gente também precisa entender que as coisas precisam ser mais leves, né? Principalmente para quem está trabalhando e até para quem trabalha com alta performance. Porque quando a gente trabalha com alta performance, a gente também precisa que aquele bailarino que está lá representando a gente, que aquele bailarino que está lá, de repente, para conseguir lá uma vaga, né? Para ir lá pro Grand Prix, ele também é uma pessoa, né? Então a gente vê assim o quanto a cobrança, tá? E isso é muito importante da gente pensar, né? O quanto as cobranças fazem com que às vezes o desempenho técnico, e agora eu tô sendo bem técnica, tá? O quanto o desempenho técnico, tá, de um bailarino possa vir a cair quando ele entra no palco. Porque, gente, o que a gente precisa entender? Quando a gente tá sobre um estado de estresse ou sobre um pico muito grande de nervosismo, de ansiedade, de outras coisas, acontece dentro do nosso corpo toda uma questão fisiológica de hormônios que são liberados. E isso vão nos gerar reações físicas, tá? E as nossas reações físicas são tremer, por exemplo. É uma das reações físicas que esses estados mentais vão levar a gente. E quando a gente e como a gente trabalha com uma coisa que é o nosso corpo, então se você tem um bailarino tremendo, né, a chance da qualidade técnica dele diminuir é muito grande, certo? Então se você tem tudo isso mais leve, né, que ele se sinta, é claro, gente, aquele nervosinho tem que ter, né, senão perde a graça também, né, quem subir no palco sem ter aquele friozinho na barriga, né, aquele friozinho na barriga é bom, mas ele não pode ser exagerado, né, e aí a gente tem que cuidar muito com essas questões de cobrança, porque quando a gente cobra muito, né, o bailarino acaba tendo desempenho técnico. O mesmo acontece, agora eu vou fazer uma coisa assim que a gente tem muita, é muito mais visual, tá? Vejam o que acontece às vezes com as ginastas, né? Então as próprias meninas da nossa seleção, né? A gente vê ali, porque ali você vê, né? Elas estão sobre uma trave, né? E tal. Então ali, tipo, 1 milímetro pro lado já era, né? Um salto. São coisas de um grau de dificuldade técnica muito grande. Então um deslize pequeno aparece muito, né? Então a gente percebe, né? Porque existe uma cobrança muito grande.
Então a gente precisa enxergar isso, de que a gente também... E quanto isso vai para a vida dessas crianças depois, né? Ou desses adolescentes, né? Porque são pessoas, às vezes, que se cobram tanto. Pensem em vocês, né? Nós, como bailarinos, a gente foi cobrado, né? E o quanto, às vezes, a gente deixou de curtir algumas coisas por causa dessas cobranças excessivas, né? Então, é importante que a gente... Claro que a gente quer fazer um bom trabalho, é óbvio que a gente quer fazer um bom trabalho, mas, gente, imprevistos acontecem, tá? E isso é importante que a gente traga para quem vai participar desses eventos, principalmente desses festivais de dança, né? Você trazer antes isso. Então, sente com o seu grupo, sabe? Diga a ele, dê confiança para ele. Olha, a gente fez tudo que a gente tinha que fazer, a gente se organizou, a gente ensaiou, a gente curtiu, né? A gente se dedicou, né? Agora a gente vai aproveitar aquele momento do palco. A gente vai dançar pra gente e pra quem estiver nos assistindo, né? Só que pra ser bonito, né? A gente tem que estar curtindo o momento, tá? E pode acontecer do figurino, da sapatilha desamarrar. Eu vou tentar prever isso antes para que não aconteça? É claro que eu vou, mas pode acontecer. Pode acontecer do figurino abrir. Pode acontecer da gente se, de repente, tá um cabelo soltar. Pode acontecer de me dar um branco e eu errar. Pode acontecer de eu bater, me esbarrar com uma colega. Pode acontecer da minha pirueta não ficar lá em cima. Pode acontecer, né? De eu lançar a minha perna num Grambatumã La Seconde e escorregar com a de baixo. Pode acontecer, sabe? Pode acontecer, gente. E isso é importante para que o aluno saiba que se isso acontecer não é o fim do mundo. Sabe? Porque às vezes você pega um aluno saindo, tá? Ali da coxia e o aluno tá desesperado porque isso aconteceu. Ele tá em pânico porque essas coisas aconteceram, sabe? E aí ele vai entrar em pânico em tudo que acontecer na vida dele, gente. Não dá, né? Sabe? Eu preciso aprender a lidar com a situação e com o imprevisto. Porque eu vou precisar usar isso em muitos momentos da minha vida, né? E não vai adiantar eu ficar desesperado, né? Então você consegue aliviar essa carga, né? Se você trouxer isso antes, você senta com os alunos, você diz, gente, isso pode acontecer. Não, a gente não quer, mas se acontecer, a gente vai levantar, vai continuar dançando. É claro que eu não gostaria que acontecesse, é óbvio que aquilo vai me chatear, né? Eu sou uma pessoa, se aquilo não fizer a menor diferença pra mim, né, eu não tô dando importância pra aquilo, mas aquilo não precisa ser o final do mundo. Mas aí, digamos que mesmo assim, você fez todo esse preparo, você preparou o aluno, ele entrou no palco, aconteceu alguma coisa e ele saiu do palco chorando. O que você faz? Você não pode dizer pra ele, de novo, ó, gente, a mesma dica. Ai, não chora, que bobagem, não precisa chorar, isso acontece com todo mundo. Claro que não, né? Você vai acolher, você vai abraçar. Ele precisa disso naquele momento, né? Ele precisa saber que você tá ali comigo. Você vai abraçar e vai dizer, eu entendo que você tá chateado, eu entendo que você tá frustrado, né? Porque aconteceu tal coisa e tal, mas eu tô aqui com você, tá? Tá tudo bem, certo? Você fez tal coisa, foi super bonito, tal coisa foi não sei o que, e você vai aliviando aquele momento. Tá? Acolha, gente, o acolhimento é uma, sabe assim, a grande chave da questão do choro, tá? Em todos os estudos, enfim, né, socioemocionais que a gente tem por aí, tá? Né, tanto de educação emocional positiva, né, de psicologia positiva, e de outras técnicas, né? O acolhimento, ele é muito importante, sabe? Então, assim, traga as coisas, sabe? Mostre as coisas antes para as pessoas, né? É importante. A Alana tá me falando aqui, ó, que uma aluna dela tava com medo de cair do palco, né? Daí ela mostrou, né, de cair no palco. Ela mostrou como cair e que uma vez ela caiu e continuou dançando. E ela achou engraçado. É isso, entende? Acontece, gente. Sabe? Essas coisas podem acontecer, só que a gente precisa saber do que elas têm medo,
né? Então a gente vai tentando descobrir. E a gente só tem como descobrir isso acolhendo, né? Então se você não chegar e não der bola pro aluno que tá chorando, você não tem como saber o que tá acontecendo com ele para você poder trazer a situação. Eu tava num ensaio esses dias e uma criança estava chorando, e aí ela veio, né, eu comecei a perguntar para ela, por que você tá chorando, né, o que aconteceu e tal, e aí a criança começou a me dizer, né, eu acho que eu tô meio doente, acho que eu tô me gripando, eu não sei se eu estou gripada ou não, né, e aí eu fui conversando com ela, e ela, aí veio, né, que ela tava com medo de errar, né. E aí, então, eu fui conversando com ela e tal, mostrei pra ela várias coisas, e ela foi e dançou. Então, é importante isso, sabe, gente? A gente descobrir o que é que tá ocasionando aquilo na criança, mas a gente só consegue isso acolhendo, tá? E aí ela vai se sentindo segura, né? Porque a partir do momento que você dá importância, né? Que você não desmerece o sentimento que ela tá tendo ali, tá? Porque ela está sentindo, é isso que a gente precisa entender. Ela está sentindo aquilo. Mesmo que seja um comportamento ruim, tá? Mesmo que seja aqueles comportamentos que eu tava falando antes, né? Ali de birra, ela está sentindo aquilo. Entende? Ela está sentindo aquela raiva, ela está sentindo aquela frustração, ela está sentindo aquilo. E a gente precisa dar a ferramenta para que ela possa lidar com aquilo. Então, de que outra maneira eu posso trabalhar isso? De que outra forma eu posso fazer isso, né? Então eu quero ser sempre a primeira da fila. De que outra maneira a gente pode resolver isso? É possível? Não, não é. Então como que a gente pode resolver isso, né? A gente pode ir cada vez, uma vez, ser a primeira da fila. Eu quero fazer tal atividade, sempre, né? Não quero trocar de atividade. De que maneira a gente pode resolver isso? Como que você poderia me dizer isso? Será que você não poderia dizer pra prof, olha, prof, eu adoro tal atividade. Eu queria que tivesse ela em todas as aulas, né? E eu não gosto de fazer tal coisa. Aí você vai explicar como é que funciona, como é que não funciona. E aí vão ter as vezes onde a gente vai fazer a atividade que você gosta, né? Mas você pode usar um outro recurso, sabe? A fulana sentou no meu lugar. Aí eu chorei porque ela sentou no meu lugar. Mas você chegou a perguntar pra ela por que ela sentou no seu lugar? Você chegou a dizer pra ela que o seu lugar era ali? Ou você simplesmente saiu chorando? Né? Ah, eu fiquei chateada e chorei. Tudo bem. Então, quem sabe a gente vai lá junto, eu vou com você, me dá a sua mão. Vamos lá perguntar pra amiga por que ela sentou no seu lugar? Sabe? E você ensina, né? Amiga, por que você sentou aqui no lugar da Maria? Né? Aí a amiga vai dizer, porque tava vazio, porque eu não vi, porque ela saiu, porque... a Maria ficou chateada, ela gostaria de sentar aí no lugar. Será que você pode dar um espacinho para ela sentar? Será que você pode voltar para o lugar que você estava? E você vai mediar. Você está dando instrumentos para essa criança resolver a situação de uma outra forma, de uma próxima vez, tá? Mas vão existir situações em que elas vão chorar, como a gente chora até hoje, certo? Se machucou, chora, né, gente? Quantas vezes a gente, às vezes, não dá aí um trupicão de dedão em alguma aqui, não dá vontade de a gente chorar, né? Quantas vezes momentos de estresse não fazem com que a gente tenha vontade de chorar? Ou alguma coisa que deixa a gente triste? Porque isso também é normal, né, gente? Deixar a gente triste, né? Isso também vai acontecendo, tá? Eu vou entrar agora aqui no nosso... na outra parte aqui, que são sobre os nossos ensaios, tá? Deixa eu só encerrar aqui, pessoal, do Insta, tá? O Insta tem um limite, né, de 1 horinha aí de aula, e então tá terminando. E aí, como que a gente pode fazer, então, todas essas nossas coisas? Eu vou continuar aqui com vocês, aqui no Face, tá? Pra gente seguir. Então, vamos falar aqui agora sobre os ensaios, tá, gente? A criança que chora nos ensaios gerais, a criança que tem medo, né? O que a gente faz, né? Gente, a gente precisa pensar que ensaio geral é um momento muito delicado, né? Porque você normalmente faz um ensaio geral, você tira a criança daquilo que ela tá acostumada, que é de um ambiente onde ela tá acostumada, certo? E aí, quando você tira a criança desse ambiente que ela tá acostumada,
isso já é uma mudança, para ela isso já é difícil. Então você tem que antecipar, ok? Prepara essa antecipação, porque senão ela vai chegar naquele ambiente. Outra coisa que é importante ela vai chegar num ambiente cheio de outras pessoas, porque normalmente nos nossos ensaios gerais a gente tem muitos outros grupos ensaiando, certo? Então a gente precisa organizar isso para que a criança saiba que ela vai chegar lá e que vão ter muitos outros grupos, tá? Depois a gente precisa organizar toda a entrada dessa criança. Então a criança tem que chegar, e isso tem que ser muito tranquilo, essa chegada, né? Tem que ter, você precisa receber essa criança na entrada da porta da sua sala, ou do teatro, ou da onde vai acontecer o seu ensaio, né? Para que você consiga dar um pouco mais de segurança. É normal ela chegar aqui de repente chorar, porque o ambiente é todo diferente. Então a gente vai acolher, vai dar um colinho, vai levar, mas precisa. Porque aqui a gente também tá num momento em que a gente precisa se dividir em 300 pessoas, né? Porque às vezes a gente tem 10 turmas, aí a gente ainda tem que falar com o cara de som, aí já tem que resolver um monte de coisa, né? Então tenha pessoas que possam te ajudar a fazer isso e que já conheçam os seus alunos antes, certo? Então, você prepara. Uma coisa muito importante, tá? É você fazer uma boa apresentação, né? Então, você começou o seu ensaio, diga para os alunos onde eles estão. Fale para os alunos como que eles podem fazer as coisas, sabe? Então, por exemplo, oi, gente! Faça uma coisa animada, sabe? Converse com eles antes, né? O que a gente está fazendo aqui? Hoje a gente vem ensaiar sobre a nossa apresentação. Vocês sabem que tem vários outros personagens? Vou apresentar os personagens para vocês. Então, a turma... Sabe o que tem na nossa apresentação? Na nossa apresentação a gente tem uma turma que vão ser as abelhinhas. Onde é que estão as abelhinhas? Aí quem é abelhinha levanta a mão, né? Que olha lá as abelhinhas, que legal. Aí a gente vai ter também os outros que vão ser as florzinhas. Onde estão as florzinhas, né? A gente vai ter as outras bailarinas que vão ser as meninas que regam as flores do nosso jardim. Aí a gente vai ter, enfim, você vai apresentando todos os personagens, né? Então a criança começa a se sentir um pouco parte daquilo, quando ela conhece todo mundo, né? Aquilo deixa de ser tão desconhecido, né? Todo mundo tá fazendo parte aqui desse universo, né? E aí uma outra coisa que você precisa, e isso vai facilitando para que evite o choro da criança. Uma outra coisa importante que a gente precisa pensar quando a gente tá aqui nessas situações de ensaio é o tempo de ensaio, gente. Principalmente para as crianças pequenas, tá? Criança pequena, além delas não terem dificuldade de controle inibitório, que eu acho que todas as aulas acho que eu falo isso sobre o controle inibitório, além delas terem essa dificuldade, a criança pequena, ela vai cansando. Ela cansa de estar no mesmo ambiente, de fazer a mesma coisa com mais facilidade. Então é importante que a gente entenda isso e não faça um ensaio que seja super cansativo para essa criança, porque senão a gente corre o risco de, tipo, às vezes você fez todo o planejamento, fez tudo legal, a criança chegou, ela já sabia o que ia acontecer, ela sabia tudo o que ia ter, fez toda a preparação, ok, aí a criança entrou no ambiente, chegou lá e ela tá esperando, gente, daqui a pouco ela começa a ficar cansada, daqui a pouco ela começa a chorar, né? Quando a gente tá muito cansado, a gente não tem vontade de chorar, o mesmo acontece com a criança, sabe? Parece que a coisa começa a desandar assim, né? Então, calcule o tempo do seu ensaio, não deixe o seu ensaio seja muito longo. Tente organizar as coisas de uma forma que ele seja o mais objetivo possível, né? Então, assim, se você tem cenas que você precisa montar e que as crianças pequenas não participam, você não precisa ter elas ali já, né? Então, organize isso, né? Para que a criança não fique um tempo muito longo, porque senão a tendência dela, né, de vir a chorar no ensaio, né, por estar cansada, enfim, é muito grande, tá?
E aí, e aí pense, né, que você tem que parar tudo naquele momento para você poder atender essa criança, para você poder chamar essa criança, para você acolher essa criança, né? Então, cuide muito isso do tempo do ensaio, principalmente com as crianças pequenas, tá? Com todo mundo, na verdade, gente, porque isso é outra coisa, né? Você criar muito estresse, você aumenta o nível de cortisol no seu organismo e você eventualmente vai chorar. Certo? Tá? E aí você vai ter que lidar com as crianças chorando. E isso é complicado, né? Principalmente quando você tem muitas, porque você é uma, né? E o ideal é que você consiga dar atenção para todas elas. Então cuide com o tempo do seu ensaio, ok? Então isso é muito importante nas questões dos ensaios. Então agora a gente vai falar um pouquinho então dos espetáculos, tá, gente? O que acontece, né? Nos espetáculos. Nos espetáculos, a gente tem muito assim, também vai muito disso tudo, tá? Se a gente conseguiu preparar tudo com muita antecedência, se a gente fez toda a adaptação pra criança chegar no palco, então assim, ela já passou pelo ensaio, ela já viu o palco, sabe? Você precisa levar essa criança pra conhecer. Isso é muito importante. Palco. Cuide muito. Existem duas coisas que são básicas para dar medo na criança no teatro, tá? Principalmente quem representa em teatro, que é a cortina, né? O eu deixar de ver a minha mãe quando a cortina se fecha, tá? E a questão do escuro. Tem criança que tem muita dificuldade com o escuro. Então, são duas coisas que você precisa cuidar, tá? A cortina, eu costumo usar um recurso, tá? Para as crianças entenderem o funcionamento da cortina, que sempre deu muito certo. Que foi assim, tudo aquilo que a gente controla, a gente tem mais facilidade de... A gente deixa de temer, né? Então, quando que o homem, né? Agora vamos lá, para o homem primitivo. Quando que o homem deixou de temer o fogo? Quando o homem primitivo aprendeu a controlar o fogo, né? A dominar o fogo, né? Então, se tudo aquilo que a gente controla, que a gente domina, o nosso cérebro diz, você domina, é você que manda nisso, né? Então, você não precisa temer. E a cortina, eu trabalho com ela mais ou menos dessa forma, né? Eu faço uma situação para que a criança entenda, né, que existe um domínio sobre aquela cortina, né? Então eu faço muito isso nos ensaios das crianças chegarem, subirem no palco, né, com cortina aberta. Faço sempre, normalmente elas chegarem mesmo pela plateia no ensaio geral, subirem no palco, né? E aí a gente tá com a cortina aberta. E aí eu coloco elas onde elas têm que onde tem que colocar e tal. E aí eu faço a brincadeira da cortina, né? Então, primeiro, normalmente nos ensaios anteriores eu já conto uma história, né? Que no teatro tem uma cortina, vocês sabiam que lá no teatro tem uma cortina? Pois é, a cortina, ela é assim, muito minha amiga, a cortina lá do teatro. Ela pega e ela tem uma coisa que ela já me contou que ela só abre para bailarinas que tem postura bonita e sorriso. Aí elas fazem a postura bonita e sorriso. No ensaio não tem cortina, né? E aí eu brinco, vou fazer de conta que eu sou a cortina. E agora eu vou abrir a cortina. Tô abrindo, a cortina tá abrindo. Então eu já introduzi que existe uma cortina, né? Que ela é muito minha amiga, né? E tal. Né? E isso é uma questão, né? As crianças têm uma fase, principalmente essa fase onde elas têm esses medos, que elas têm muito essa coisa do animismo, né? Que é dar vida, né? E características humanas para objetos, né? Então, para coisas. Então, a cortina é uma delas, né? Então, a gente fala isso da cortina, né? A cortina é muito, né? Então, você já criou uma relação ali, né? Minha prof é amiga da cortina, a cortina conversou com ela e tal. Enfim, você já tá criando uma atmosfera. Quando chega lá no teatro, eu faço elas subirem no palco e aí eu converso com elas e digo, né? Gente, eu preciso que vocês me ajudem
a fazer uma mágica para a cortina se mexer. Lembra que eu falei para vocês da cortina? Será que vocês conseguem fazer? Vocês são boas de mágica? Vamos ver se a gente consegue? E aí eu boto as crianças, né? Claro que eu já combinei com quem cuida da cortina antes, para ouvir os meus comandos, né? E aí a gente vai combinando, vai fazendo. Então vamos lá. Agora a gente vai fazer uma mágica. Quem sabe fazer mágica? E aí as crianças, né? Eu faço mágica assim, tá, gente? Essa é a minha mágica. Quem sabe fazer mágica? Faça mágica. Todo mundo fazendo bastante mágica de bailarina. E aí a gente faz mágica, mágica, mágica de bailarina. E vamos ver se tá funcionando. Então vamos lá, todo mundo sabe fazer mágica. Então vamos fazer mágica agora pra ver se a cortina se mexe. Será que a gente consegue fazer a cortina se mexer? Então, mágica de bailarina. Olha, a cortina tá se mexendo. E aí a cortina fecha um pouquinho, né? Tá dando certo a nossa mágica, vamos lá. Mais mágica, mais mágica. Vamos ver se a gente consegue fazer com que a cortina se mexa e que as mamães fiquem lá do outro lado, que a gente se esconda das nossas mamães. Depois a gente vai fazer, ela vai voltar. E aí você vai dando, parou a mágica agora, para a mágica. E aí a cortina para de andar, entendeu? E aí você tá dando uma ideia de controle para a criança sobre a cortina. Então, assim, eu tenho controle sobre isso. Se eu tenho controle, eu não preciso ter medo, né? E aí quando você abre, né, e você fechou toda a cortina, aí você tenta fazer com que isso também não seja um processo muito demorado. E aí você abre a cortina, lembram que tinha que ter? Sorriso de bailarina, postura de bailarina, quero ver. Agora ela vai abrir, tenho certeza. Tchum, e a cortina abriu, tá? E aí se você tem as mães na plateia assistindo o ensaio, né? Elas já viram as mães de novo, já viram onde é que tá. Então você resolve um pouco dessa questão da cortina assim, tá? E uma outra coisa que eu acho importante, né? Que é a questão da iluminação. Tá, gente? Evitem ao máximo tudo que vocês puderem de não deixar o palco ou aonde essas crianças estão totalmente no escuro, tá? Então assim, ó, evite blackouts quando você tem criança pequena no palco ou nas laterais, nas coxias, né? Ou nas laterais ali aguardando para dançar, tá? Tenha sempre alguma luz, que seja uma luz azul fraquinha, tá? Que isso dá uma certa tranquilidade também para as crianças, mas não deixe as crianças no escuro, porque isso sim pode ocasionar um chororô, tá? E aí você perde a mão de repente de muitas coisas que você conseguiu. Então você precisa estar bem afinada, né, com o seu iluminador para que isso não aconteça, e você tá sempre prestando muita atenção. E pense aí nos links das cenas, em como você vai fazer para que esses blackouts não aconteçam quando você tem criança muito pequena no palco, tá? Isso é bem importante da gente pensar para que não venha acontecer, tá? Aí você tá lá, a criança chegou e chegou chorando, né? Aí já chegou chorando, isso acontece bastante, né? Gente, acolher, tá? Tente acolher, tente trazer, tente, né? Aí digamos que aí tá e foi, você conseguiu, ela entrou, às vezes precisa que a mãe entre um pouquinho com você, não tem problema, deixa a mãe entrar um pouquinho, gente. Sabe, você não vai conseguir dar conta, sabe? Já fiz muito espetáculo com mãe na coxinha do meu lado, sabe? Dançando ali, a criança dançando e enxergando ela ali do lado, né? Da mãe ter assistido, comprou o ingresso lá, ficou numa fila imensa pra conseguir comprar o ingresso pra sentar bem na frente e assistir o espetáculo, né? Da coxinha. Eu não vejo nenhum problema, né? Vai botar a mãe em cima do palco, mas ela ficar ali na coxinha, tranquilo, né? Se a criança precisa dessa segurança, tá? Mas um trato, se a gente faz todas as antecipações, a gente consegue, tá? Mas ainda assim, né? Se você chega lá, aí digamos que a criança chegou numa boa, não sei o que, parará, quando ela subiu no palco, e acontece, gente, subiu no palco, começou a coreografia, desatou a chorar. O que eu faço nesse momento? Nesse momento eu vou lá e acolho a criança. Não deixe criança chorando em cima do palco, tá? Se você não tá em cena, você vai ter que entrar em cena, tá? Ou se você tá dançando com as suas alunas, porque isso às vezes acontece normalmente com as menores, né? Se você tá dançando com as suas alunas,
né? Você precisa ter outras pessoas que estejam atentas a isso, outras professoras da escola, ou auxiliares, ou monitoras, ou enfim, tá? Que estejam atentas a esse momento para acolher esse aluno. Você não pode, tá, deixar um aluno chorando no palco, tá? Você não pode deixar um aluno chorando em lugar nenhum, na verdade, sem um acolhimento, tá? Esse aluno precisa ser acolhido, essa criança precisa ser acolhida, tá? Para que ela se sinta segura, gente, porque senão ela vai entender esse momento, tá, de estar no palco como sendo uma coisa ruim. Foi um momento em que eu tive medo e que ninguém me ajudou, sabe? Eu fiquei ali sozinha com medo. É esse registro que vai ficar, tá? E não é isso que a gente quer, né? Primeiro, pela saúde emocional dessa criança, né? Porque talvez ela leve isso pro resto da vida dela em vários outros momentos onde ela tenha que apresentar alguma coisa, ok? E segundo, né? Para que a gente faça com que essa criança fique segura e que ela queira continuar dançando, queira continuar indo pro palco, né? Certo? Que ela queira continuar sendo nossa aluna. Então, é importante que a gente acolha. A criança precisa ser acolhida no momento do choro. Então, você pode ir lá, você pode pegar a criança no colo, sabe? Já dancei muito com criança no meu colo, né? Isso acontece, tá? E não tem nenhum problema, não pense, mas vai estragar meu espetáculo, mas eu pensei tanto, eu queria tanto que fosse assim, eu queria tanto que fosse assado, e aí no fim teve que entrar alguém, pegar a criança no colo, dançar com a criança no colo. Não tem problema nenhum, elas são pequenas, tá? Né? Elas não são profissionais, né? E isso tudo não tem nenhum problema. Você a acolheu, porque a criança não pode se sentir desamparada naquele momento. Tá? Então você vai lá, você pega, né? Você acolhe, você abraça, né? Você pega a criança no colo, né? Você leva ela ali pra frente. Se a mãe tiver por ali que você consiga entregar, às vezes só o nosso colo já resolve, tá, gente? Mas se a mãe tiver por ali que você consiga ver, eu aconselho sempre, quando a gente tem criança muito pequena, de você ter os pais dessas crianças muito pequenas sentados mais na frente na plateia, por diversos motivos, né? Primeiro, porque você tem ali normalmente as primeiras filas, né? Você ainda consegue pegar com ali que a luz de frente do palco ilumine ali as primeiras filas da plateia, né? E você faz com que a criança consiga enxergar. Em segundo lugar, eu acho que é importante a gente ter você ter as mães ali para esses momentos eventuais, porque fica mais fácil, de repente, se você pegou a criança no colo, se a criança se sentindo muito desconfortável, não quer ficar, que você possa ir até ali a beiradinha do palco, vai mais pra lateral, né, não vai bem no meio. A mãe também, quando vê que você começa a se encaminhar, a mãe entende, né, e tenta se colocar e leva a criança até a mãe, tá? Assim como o inverso também pode acontecer, tá, gente? Já vi criança que às vezes não adianta, você tenta fazer entrar, né, pra ficar com você nos bastidores, a mãe junto também não quer de jeito nenhum, tá? E aí eu já aconselhei a mãe, eu disse, então tá, então leva ela pra plateia, pra ela assistir com você, né, pra ela ver como é que é, pra ela ver, né, entender e tal, e tudo bem. Se ela quiser dançar na hora da coreografia da turminha dela, ela pode subir ali pelo palco mesmo e dançar a coreografia. Se não, se ela quiser só assistir, também tudo bem, tá? E aí, claro, você precisa ter as professoras, se você estiver dançando, precisa ter alguém no palco, se essa criança quiser. E já aconteceu muito da criança vir, né? Por quê? Porque ela vê as outras coisas, às vezes é isso que ela precisa ver que não acontece nada. Ela precisa ver que tá tudo bem, né? Ela precisa ver que a outra, já teve outra turma e tá tudo certo, né? Então ela viu, e aí ela vem, né? E aí tocou a música dela e ela vem, tá? E essa criança fez sentir. E normalmente essas crianças fazem isso num ano, tá? E se elas têm um tratamento adequado, né? Se elas têm esse acolhimento, se elas têm toda essa questão, no ano seguinte elas não fazem mais. Tá? É muito difícil elas fazerem no ano seguinte. No ano seguinte elas se sentem bem mais seguras, elas já chegam, já vão entrando, já vão se sentindo ali as donas do pedaço, sabe? Já estão mais acostumadas com aquilo, né? E a gente faz uma contribuição imensa na vida dessas crianças, tá? Então, assim, acolhimento acima de tudo, em todas as situações de choro, gente. Tá?
tá? Dos pequeninicos aos marmanjões, que também choram por estar estressados, também choram porque o figurino despencou, também choram porque de repente erraram alguma coisa que ninguém viu, só eles, né? Porque a gente tem todas essas coisas de expectativas, tá? Então a gente precisa sempre acolher e lidar com as situações da melhor maneira possível, né? Eu vejo assim, eu sempre digo, né? Quando a gente trabalha com criança, principalmente com criança pequena é uma caixinha de surpresa, gente. A gente nunca sabe o que pode acontecer, né? Desculpa, pessoal. Só um pouquinho. A gente nunca sabe o que pode acontecer com uma criança pequena, né? Porque às vezes uma coisa que pra gente é muito pequena, pra essa criança é muito grande, né? Alguma coisa que aconteceu no meio do caminho, né? Pode dar uma travada total. Já vi, né? Coisas assim, gente, que pra gente às vezes são muito pequenas, né? Por exemplo, ela fez lá o cabelo da apresentação e o pai disse assim... olha só, nossa, você tá parecendo não sei o que. Sei lá, uma coisa que a criança não gosta, uma coisa que a criança acha feio. E bastou alguém ter dito aquilo pra ela travar, sabe? E não querer ir, e aí ela chora porque de repente ela tá se sentindo feia daquele jeito. Porque ela tem essa noção. Então, assim, por isso que eu digo assim, uma caixinha de surpresa nesse sentido, sabe? Porque, mas isso é coisa de criança muito mimadinha, isso é coisa... Não é, gente, sabe? Não é. A criança ainda tá aprendendo a lidar com essas situações. Então, a gente também tem que ter muito cuidado com aquilo que a gente fala, né? Com as coisas que a gente diz. E perceber antes, sabe? Perguntar antes como é que as coisas acontecem, né? Antes da gente sair fazendo, né? Então... quando a gente está lidando com criança pequena, todos os nossos comentários, as coisas que a gente está falando, a gente precisa pensar muito assim, a gente se colocar no lugar do outro, porque a gente já tem essa capacidade, né, de se colocar no lugar do outro, né? Então pensem em vocês, né, daqui a pouco chega alguém pra vocês estão lá com uma roupa e tal, diz, você tá parecendo um repolhinho com essa roupa aí, e você detesta se sentir um repolho, você acha um repolho, meu Deus do céu, eu não quero me sentir um repolho, né? Então, cuidado com essas pequenas coisas, sabe? Valorize as coisas boas, né? Não traga essas coisas negativas. Mas às vezes um monte de coisa pode acontecer. Às vezes é a meia que puxou um fiozinho, gente, sabe? Então, assim, cuidado com isso, sabe? Cuidado com essas coisas, sabe? Então, assim, uma meia que puxou um fio, não tem uma outra meia pra trocar, que a gente deve ter, né, gente? Isso é sempre importante, né? A gente tem umas meinhas separadas de reserva lá na nossa coxinha, que seja pra venda, entendeu? Você não precisa dar a meia pro aluno, não é isso que eu tô dizendo, você pode vender a meia pro aluno, né? Mas você precisa ter. Mas digamos que, sei lá, você não tinha, puxou o fio da meia do aluno. A criança chegou chorando porque, né, ou começou a chorar porque puxou o fio da meia calça. O que você vai fazer nesse momento? Nesse momento você vai pegar a criança e vai dizer, nossa, por que você tá chorando? Porque a minha meia, não sei o que, porque... né? Então, olha, o que a gente pode fazer para resolver essa coisa da meia? A gente não pode ficar sem meia, né? Então tá, tudo bem que você tá chorando, que você tá chateada porque a meia ficou assim, mas vamos pensar como a gente pode resolver. A prof tem aqui um pouquinho de esmalte incolor, que isso você tem que ter junto com você, né? Lá fora, pra gente passar aqui e a sua meia não vai mais levantar, puxar fio, tá? Então vai ficar só esse pouquinho aqui, mas nem vai aparecer. Deu! Você acolheu, você abraçou. Você quer um abraço? Fica aqui um pouquinho com a prof vai... Deu, gente. É muito fácil você falar isso, mas eu tenho um espetáculo inteiro que tem que rodar, e eu tenho que falar com o cara da luz, eu tenho que botar as outras turmas para entrar no palco, tem criança trocando de figurino que eu tenho que estar ajudando. Ok. Você tem que estar preparado para isso. Você tem que saber que essas coisas podem acontecer. Então, se não é você que vai ficar junto com essa criança,
Porque você tem outras 1000 coisas para fazer, você tem que ter alguém que possa ficar junto com essa criança e dar esse acolhimento, tá? Então isso é muito importante, né? Eu sei que é difícil, que às vezes a gente tem 1000 coisas para fazer, mas são essas coisas que vão fazer a diferença. E, gente, isso não faz a diferença só pra criança, sabe? Faz muita diferença pra criança? Sim, faz. A gente precisa ter muita sensibilidade, a gente tá formando pessoas, tá? Mas, agora a gente pensando num outro aspecto, isso faz diferença pro pai da criança. E isso faz diferença para que ele permaneça com você, sabe? Porque onde ele enxerga, assim, essa professora, ela enxerga a minha filha. Essa professora entende, essa professora está ensinando a minha filha como resolver situações quando ela não consegue. E, gente, isso não é consciente, tá? Eles não vão chegar e dizer isso pra você assim, desse jeito, certo? Essa professora está ensinando a minha filha a utilizar outros recursos quando ela não consegue lidar com a situação e que hoje ela busca o recurso de chorar. Tá? Ela está ensinando outras coisas para minha filha. E aí, ele vai querer tirar ela de você? Não vai. Ele vai querer que ela continue com você. Certo? Então, assim, você acolhe todo mundo, tá? E isso eu acho que é isso, sabe? Pai e mãe gosta disso, né? Eu quero que o meu filho seja cuidado, porque o meu filho, a minha filha, é a coisa mais importante que existe, gente, tá? Quem é mãe aí sabe, quem não é, um dia será, vai saber, e quem não é, sabe em relação aos seus alunos, porque a gente tem esse mesmo sentimento em relação aos nossos alunos, né? Não mexe com meus alunos, eu posso, mas ninguém pode, é assim, tá? Porque é isso que a gente quer, que cuidem, né? Então, cuide, certo? Essa questão do choro, ela é realmente assim, tá, gente? Ela é totalmente comportamental, mas a gente não pode desvalorizar, porque se a criança está chorando, é porque ela está sentindo aquilo naquele momento, tá? Acho que esses são os momentos onde a gente tem mais essa questão, né, do choro, assim, eu tentei pontuar aqui, né? Claro que vão ter muitas situações específicas. Se eu for perguntar para cada uma de vocês, vocês vão me dizer milhões de exemplos diferentes de momentos e de coisas que já aconteceram com as crianças chorando, né, nas aulas, mas de uma maneira bem ampla e bem geral, né, tenham segurança em poder acolher, tá? Na nossa enquete lá deu, né, isso, deu bem 50%, tipo, algumas, eu sei o que fazer no palco, outras eu não tenho, né, eu tenho segurança do que eu vou fazer no palco quando a criança chora, eu não tenho segurança, deu bem meio a meio, mas eu quis trazer outros momentos também aqui, dessa nossa aula de hoje, dessa questão do choro, para que a gente enxergue isso, né, e a gente enxergue o que é isso, tá, e que a gente vai precisar, e que a gente às vezes também precisa, certo? Porque isso faz parte de ser humanos, tá? Então, sempre que a gente tiver um medo muito grande, sempre que a gente tiver um estresse muito grande, sempre que a gente tiver uma frustração muito grande, né? Ou uma tristeza com algo que nos aconteceu, a gente vai utilizar desse recurso do choro para aliviar esses momentos, certo? E aí não adianta dizer, não chora, engole o choro, tá? Não vai funcionar desse jeito. O que eu posso fazer? Eu posso te ensinar recursos para que você, numa próxima situação, possa usar outros recursos que não seja só chorar. Mas vão ter momentos em que você vai precisar chorar, certo? Então, gente, hoje a nossa aula fica por aqui, tá bom? Semana que vem a gente se vê de novo, tá? Eu vi que teve alguns comentários aí durante a aula que eu consegui ler mais ou menos assim, mas eles vão fugindo aqui de mim, tá? Mas eu sempre respondo, então vou responder aí para quem eu não respondi aqui na aula, eu vou responder depois. Agora eu vou olhar e já respondo. E se vocês tiverem dúvidas ou coisas que vocês queiram falar, queiram perguntar, fiquem bem à vontade. Podem tanto colocar aqui de novo nos comentários ou colocar lá também lá no Insta, no direct lá do Insta, que eu sempre respondo, tá bom? Eu posso às vezes demorar um pouquinho, que às vezes dá meio corridinho, mas eu sempre respondo o mais rápido que eu posso. Tá certo, gente? Então fiquem com Deus, fiquem bem. Um grande abraço, obrigada a todo mundo, beijinhos e tchau, tchau!